Fala galera, tudo bem? Tranquilidade? Hoje nós vamos bater mais um papo, mais um aprendizado aí. O que são moedas digitais do Banco Central, mais conhecido como CBDCs. Então já chamo você aí, já te convido a deixar aquele like e se inscrever no canal, né, meu querido? Então vamos lá, galera. O que são os bancos centrais, né? O que são essas moedas digitais do Banco Central? Os CBDCs, beleza? Os CBDCs prometem combinar transferências eletrônicas de dinheiro ponto a ponto com a influência econômica das moedas fiduciárias. Aqui estão os países que trabalham neles. As moedas digitais do Banco Central, ou CBDCs, são exatamente o que o nome sugere. São versões digitais de moeda fiduciária de um estado, mas com isso difere do dinheiro que está em uma conta bancária digital, sendo usado para fazer transações sem dinheiro com cartões de débito. Por que os governos querem ter CBDCs? E quais países lançaram projetos CBDCs? O que é um CBDC? CBDCs são versões digitais da moeda fiduciária de um estado. Eles são semelhantes a stablecoins, que são indexadas na proporção 1 por 1 com uma determinada moeda fiduciária. Mas stablecoins como o Tether, o USDT, são administrados por uma entidade privada que detém dinheiro ou equivalente do dinheiro emitido pelos bancos centrais. Eles mantêm esses ativos para que suas stablecoins possam refletir o valor exato das moedas fiduciárias. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considera os CBDCs uma nova forma de dinheiro que são em formatos digitais, emitido pelo Banco Central de um país, destina-se a servir como moeda legal. Os bancos centrais literalmente imprimem dólar americanos ou libras esterlinas, de modo que as notas fiscais em sua carteira não atendam ao critério de forma digital. O dinheiro que você movimenta digitalmente pelo seu banco é na verdade uma série de depósitos eletrônicos lastreados em ativos de bancos comerciais. 97% do dinheiro detido por pessoas e empresas comuns no Reino Unido são na verdade depósitos de bancos comerciais. Então, gente, o que acontece, tá? O CBDC, né? Ele vai ser exatamente como uma stablecoin, tá? Aí ele até fala aqui que no caso a Tether, né, que é o USDT, ela é administrada por uma empresa privada, mas os CBDCs, né, que vai ser a moeda digital do banco, né, do Banco Central, ela vai ser administrada publicamente, então vai ser pelo Estado, pelo país, tá? E não por uma entidade privada, beleza? Então a gente tem que tomar bastante atenção com esses dois critérios. O que difere, né, o dinheiro que a gente utiliza hoje do nosso banco, um Santander, um Banco do Brasil, né, um Banco Bradesco aí, pro CBDCs, que é essa moeda digital, né? O dinheiro que a gente utiliza hoje nos bancos, ele ainda assim é lastreado. Ele ainda assim, você teve que ter lá, vamos dizer assim, um dinheiro em papel ali, e você foi, depositou, tá lá aquele valor ali, você foi e fez a transferência. Mas ainda assim, ele é lastreado. Quando criar, tá? Quando aprovar os CBDCs, tá? Ele não vai ser mais uma moeda que vai ter um lastro no sistema físico, tá? Ele literalmente vai ser criado ali automaticamente, só virtualmente, e aí vão ser utilizados os CBDCs, que é a moeda digital da
do país, né, do Banco Central de cada país aí. Como funciona um CBDC? Às vezes os estados que desenvolvem moedas digitais do Banco Centrais promovem o blockchain como a tecnologia subjacente para CBDCs. Mas o Banco Central mantém a autoridade sobre os livros. Em contraste, as criptomoedas são descentralizadas sem autoridade central. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais os CBDCs podem ser implantados praticamente pelos estados, mas se os primeiros projetos são algo a se considerar, os CBDCs tendem a trabalhar em carteiras móveis semelhantes a Apple Pay, né, ou Google Watch. Nas Bahamas, que lançou totalmente um CBDCs em outubro de 2020, o Banco Central emite Sand Dollar, assim como emite o dólar das Bahamas. Também mantém o registro de todos os Sand Dollars em circulação. Em parceria com provedores privados, o Banco Central mantém uma infraestrutura KYC que os cidadãos precisam cumprir para abrir uma carteira móvel. Sand Dollar facilita pagamentos eletrônicos peer-to-peer, sem intermediários como uma conta bancária, que é a principal ideia por trás dos projetos CBDCs. Escanear o código de barras em seu telefone para fazer o pagamento na loja ou enviar dinheiro para outra carteira móvel. Então, pode ver aqui que mesmo sendo um CBDC, né, um dinheiro virtual, eles vão utilizar a tecnologia da blockchain, que é fazer o peer-to-peer, de ponto a ponto. Então, não vai ter, a princípio não vai ter um intermediário, que é a questão dos bancos que eu falei para você, que é aí Santander, Bradesco, Banco do Brasil, tá? Então, como vai ser regido pela blockchain, né, por um sistema igual da blockchain, ele vai ser automaticamente um peer-to-peer, tá? E aí de ponto a ponto. Então, eu vou transferir o dinheiro para alguém e não vai precisar automaticamente passar por um banco, beleza? Por que os governos querem um CBDC? O Bank for State International cita três razões para o recente aumento de CBDCs em seu relatório anual. A atenção em torno do Bitcoin e outras criptomoedas, o debate sobre stablecoins e entradas da Big Techs nas finanças, preocupações com as inovações grandes empresas de tecnologias nas finanças, com o stablecoin DIEM apoiada pelo Facebook, também são acuadas pelo Banco Central Europeu. Em um relatório de junho de 2021, o BCE diz que os governos que evitam a introdução de CBDCs podem enfrentar ameaça a seus sistemas financeiros e a autonomia monetária de gigantes de tecnologia estrangeiros, potencialmente oferecidos moedas artificiais no futuro. Porque vamos entender aqui por que os países, né, os bancos centrais estão querendo criar os CBDCs, tá? Pelo fato dessa grande escala que as criptomoedas estão tomando, o medo deles é que grandes empresas como Facebook, como Google, como Tesla, né, criem as suas próprias criptomoedas e não utilize uma moeda virtual do Banco Central. Então, vamos dizer aí que o Facebook criou uma criptomoeda e que toda a publicidade que você for fazer dentro do Facebook, Instagram, você precise utilizar essa criptomoeda do Facebook. Então, pode ver que hoje em dia a gente, né, transfere o nosso real ali para dentro do Facebook, coloca nosso cartão de crédito ali e a gente faz essa publicidade, tá? Promove, né, algum tipo de publicidade ali dentro. Então pode ver que o real ele gira ali dentro.
o Facebook criando a sua própria criptomoeda, né, ele não vai fazer o real girar ali dentro e vai ficar todo o ecossistema dentro do próprio Facebook. Então, esse é o verdadeiro medo deles. Então, eles não estão criando os CBDCs porque eles viram que a tecnologia é uma ótima tecnologia. Muito pelo contrário. Eles estão criando CBDCs porque eles estão com medo, né, de que grandes tecnologias como Apple, como Google, crie seu próprio dinheiro, crie sua própria criptomoeda, crie o seu próprio, até mesmo aí, o seu próprio CBDCs, entendeu? Seu próprio dinheiro, sua própria stablecoin para utilizar dentro do seu próprio sistema. Então, esse é o verdadeiro medo deles e aqui fica bem explícito isso. E aí ele continua. Há muitas outras razões. Os CBDCs também podem ajudar a acelerar os desembolsos de dinheiro em tempos de crise, como mostrou a pesquisa de março de 2019 no Instituto e da Faculdade de Atuários. Em um relatório de junho de 2021, o FMI disse que os CBDCs podem promover a inclusão financeira porque os cidadãos não precisam de uma conta bancária para pagar os CBDCs. Isso é um grande problema em países como a Indonésia, onde 1/3 da população não tem acesso ao financiamento tradicional. E, no entanto, é mais provável que tenha internet móvel. Fan Yufei, vice-governador do Banco Central Chinês, disse em abril de 2020 que uma CBDC reduziria os usos ilícitos de dinheiro, pois o banco físico é anônimo e também pode ser falsificado mais facilmente. A Mastercard, que tem participação em pagamentos eletrônicos, estima que o custo de gerenciamento de dinheiro físico seja de até 1,5% do PIB de um país. Assim, os países podem economizar muito, se tornando mais, se não necessariamente completamente digital. Quais países estão trabalhando em CBDCs? A partir de agosto de 2021, existem 81 países, incluindo autoridades monetárias como a União Europeia, realizando um projeto de CBDC de uma forma ou de outra. Eles representam 90% do PIB global. Apenas 5 delas lançaram CBDCs até o momento. São todas nações insulares do Caribe: Bahamas, Saint Neves, Antigua, Barbuda, Santa Lúcia e Granada. A maioria deles, 32 países, está na fase de pesquisa. É quando os bancos centrais tentam descobrir do que se trata todo esse barulho e se eles realmente querem ter um CBDC. Isso inclui os Estados Unidos, que mantiveram um perfil baixo em suas explorações de dólar digital. Os governos também estão dedicando seu tempo para estudar as implicações de segurança dos CBDCs. Há 16 países no estado de desenvolvimento, que é quando as coisas ficam mais sérias à medida que os países desenvolvem provas de conceito e lançam estudos. Em abril de 2021, o Banco do Japão lançou a primeira fase de um estudo de viabilidade para o seu iene digital, que durará um ano antes mais estudos. Enquanto isso, a Coreia do Sul está a todo vapor com sua CBDC, prevista para passar para o estágio piloto a partir de agosto de 2021. 14 países estão agora na fase piloto. Eles desenvolveram um CBDC que está sendo testado no mundo real. O CBDC da China, Yuan Digital, é o piloto mais quente no momento. Ele foi usado em mais de 70,75 milhões de transações, totalizando 34,5 bilhões de yuan, 5 bilhões, até o final de junho de 2021. O país lançou milhões de yuan digital para os cidadãos, como parte de um esforço para testar a tecnologia.
e criar algum burburinho entre eles. Então, é igual eu falei, tá? Tem alguns países aí, a gente pode ver que a China é o país que está mais à frente das questões de CBDCs, beleza? Aqui ele dá algumas coisas falando sobre os CBDCs da China e agora a gente vai ver o futuro aí dos CBDCs. Mais países lançarão CBDCs completos no médio prazo, com a China liderando o processo. A China lançará o Yuan digital durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022 em fevereiro, então já foi lançado, beleza? No entanto, alguns senadores dos Estados Unidos pediram a proibição de atletas americanos receberem ou usarem Yuan digital durante o torneio, temendo que isso possa ser usado para vigiar aqueles que visitam a China em uma escala sem precedentes. Essas preocupações com a privacidade provavelmente aumentarão ainda mais. Alguns defensores de CBDC divulgaram as moedas digitais como uma solução de privacidade. Em julho de 2021, um membro do Conselho Executivo de BCE, Fábio Peneta, argumentou que um euro digital seria mais privado do que stablecoins de emissão privada, porque não temos interesses comerciais em armazenar, gerenciar ou monetizar os dados dos usuários. No entanto, outros levantaram preocupações sobre a aplicação de privacidade dos CBDCs, pois apresentam uma oportunidade para os estados acompanharem de perto o fluxo monetário em um nível macro e mais problemático em um nível individual. Mu Changchun, diretor de Instituto de Pesquisa de Moeda Digital do Banco Popular da China, já afirmou que o Yuan digital terá anonimato limitado, com pequenos pagamentos vinculados aos números de telefone de usuários e pagamentos maiores exigindo os dados KYC mais extensos. Nos Estados Unidos, legisladores conservadores argumentaram que o Yuan digital da China poderia ser usado para expandir as iniciativas de vigilância doméstica, ou mesmo para impor a disciplina partidária. O congressista Tom Emmer, RMN, observou que uma CBDC só seria benéfica se fosse aberta, sem permissão e privada. Então, pode ver aí que nós temos o lado bom e um gigante lado ruim quando se trata de CBDCs. O lado bom, porque vai ser feito pela blockchain, peer-to-peer, então P2P, né? Ponto a ponto, tá? Então, você vê que é um sistema novo, vê que é um sistema eficiente, vê que é um sistema bom, mas de outro lado, o governo, como aconteceu aí com a China, né? O governo, ele literalmente vai saber aonde você está gastando todo o seu dinheiro. Então, ele vai ter esse controle de fluxo de caixa muito grande. Então, é bem complicado isso aqui, né? E sem contar que se você pegar, né, até mesmo o congressista aí, Tom Emmer, né, ele observou que uma CBDC só servirá de benefício se fosse aberta, sem permissão e privada, que é o caso do Bitcoin. Então, o que acontece aqui? Nós temos um Bitcoin, que é o CBDCs, tá? Só que de forma adotada pelo governo, aonde ele toma conta de toda a manipulação desse dinheiro. Então é bem complicado mesmo. Eu não sou a favor de CBDC, tá? Na verdade, eu sou a favor de uma criptomoeda, né, descentralizada. E aqui no caso é um dinheiro virtual, é um dinheiro que o governo cria, mas bem centralizado. E eles vão assim atrás exatamente de o que cada pessoa está fazendo. Ele vai ter muito mais controle sobre o seu dinheiro, né, com os CBDCs do que com o real que a gente utiliza hoje. Então, eu fico aí, né, com essa pulga na orelha, se tratando de CBDCs,
né? E lembrando aí que já está em fase de teste o CBDCs aqui do Brasil, né? Já saiu várias matérias falando sobre os CBDCs, o real digital, né? Então é bem complicado, a gente tem que ter bastante atenção, né? Então é exatamente o que é o CBDCs, né? Então o que é o CBDCs? São moedas digitais que o banco ele tem o controle total da onde você está gastando, o que você está comprando, para quem você está transferindo, né? E ele fala aqui que a todo momento você tem que, né, fazer o KYC, que é a confirmação de que você é você mesmo, que é mandar os seus documentos. Então fica bem complicado. E é isso, gente. CBDCs é isso, né? É uma forma digital, né? Um formato digital emitido pelo Banco Central de um país, destina-se a servir uma moeda legal. Fechou? Tamo junto. Para você que não sabia o que era um CBDC, agora você já sabe, né, exatamente o que é o CBDC, quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens, beleza? Valeu, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima.